Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre. Vamos iniciar agora a nossa segunda aula. Vamos falar sobre a cultura dos povos da Amazônia, ok? Então vai ser uma aula muito interessante porque se trata de um assunto que é do nosso cotidiano, que é do nosso domínio. Então vai ser muito legal, você vai se reconhecer em várias instâncias da nossa aula. Vamos lá? Olha só, arte na Amazônia, vamos ver a cultura dos povos da Amazônia, as danças folclóricas, o balé folclórico e vamos também a parte erudita, né? Amazonas Filarmônica. Então eu queria dizer para você que você vai adquirir algumas habilidades com essa aula, né? Através da discussão dos conteúdos, você vai ser capacitado a analisar criticamente os preconceitos, os estereótipos e as relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação injusta, qualquer injustiça. Você vai se posicionar e também você vai se posicionar contra o desrespeito aos direitos humanos e aos valores democráticos. Então, vai ser muito interessante o que você vai desenvolver com a nossa aula. Vamos aqui, vendo aqui o nosso mapinha aqui, ó, arte na Amazônia. Nós vamos ver a cultura dos povos, né, as danças, o balé e a filarmônica. Você está vendo aqui já, aqui uma prévia aqui, ó, entendeu? Coisas que já são do nosso conhecimento, né? Então vamos lá. Começando com a nossa atividade interativa, que eu vou colocar aqui para você vai ficar pensando, você vai ficar interiorizando aí, vendo as possíveis respostas, buscando em si, né? O que você conhece sobre a cultura dos povos da Amazônia. Você saberia dançar ou cantar alguma música folclórica? Você saberia demonstrar o seu conhecimento? Então pensa direitinho, vamos nos concentrar na nossa aula e aí vamos achar várias respostas. Você vai lembrar de todas as coisas que você precisa no desenvolvimento da nossa aula. Olha aqui, ó, a cultura dos povos da Amazônia. Vamos começar vendo aqui esse Centro Cultural dos Povos da Amazônia, tá? Olha só, a cultura amazônica tem forte ligação com a etnia indígena. Tem sua raiz por causa da predominância, né? Tem sua raiz construída ao longo de milhares de anos, segundo Rodrigues, né? A complexidade desse domínio se intensifica quando ocorrem os primeiros contatos dos índios com os europeus, os africanos, e a evolução dessa troca cultural, tá? Então veja bem, aqui no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, você tem um roteiro de exposições totalmente gratuita sobre a cultura e a diversidade amazônica, a história e a economia da região. Ou seja, você tem ali um local, um centro onde você pode pesquisar, onde você pode se inteirar, você pode tirar todas as dúvidas e até descobrir coisas que você ainda não sabia, né? Você pode ficar aí mais compenetrado na nossa cultura, né? Por exemplo, aqui na Oca, né? Cada trama, né? Cada trama aqui, ó. Cada trama representa povos indígenas. Ou seja, cada um tem a sua maneira, seu traçado peculiar. Então, o Chapono Yanomami, faltou aqui, né? É uma das representações aqui, olha só. Tá vendo? Olha o tipo de moradia, de oca, né? Então, a Amazônia
tem a cultura ligada às raízes indígenas, como a gente já falou. Porém, com a mistura da cultura europeia e africana, aproximando-a e tornando-a indissociável da própria identidade brasileira. O que acontece? O nosso povo é um povo que é uma mistura de raças. É o que se chama de miscigenação. É uma troca de culturas, uma evolução, uma formação. E essa junção de tantas culturas diferentes produz uma resultante que é a nossa brasilidade, né? A nossa cultura, a nossa identidade, a construção da nossa identidade brasileira. Então é muito importante que a gente vá entendendo como o nosso povo é formado, né? Então vamos aqui fazer aqui o nosso giro de ideias. Os povos indígenas sofrem ameaças e desrespeitos em suas realidades. Ok? Nem tudo são flores, né? Seus direitos constantemente são violados. Desmatamentos, invasões, mineração irregular afetam os territórios desses povos. Então, isso é aqui uma gravíssima constatação, uma gravíssima denúncia, né, do que acontece com os povos indígenas e que, embora não seja perceptível imediatamente, afeta a todos nós, afeta a nossa vida como um todo e vai acabar também afetando o planeta. Vários avisos são colocados a respeito dessa realidade, mas ainda não houve como frear totalmente esses acontecimentos, né? Então, preconceito, risco de morte violenta, falta de acesso aos serviços públicos e muitos outros são desafios vividos por essas pessoas. E também tem uma coisa, ele já tem a sua identidade, já tem a sua cultura, a sua própria maneira de viver. Então, como é que ele vai aceitar que chegue alguém com a outra cultura e já com aquela atitude de que a sua é melhor, superior, né? Não percebe a diferença que existe entre as raças, não percebe, não aceita a diversidade, né? Então é isso aí que esse problema vem se arrastando. Além do mais, percebe-se que são diferentes entre si, né? Existem os tupiniquins, os caetés, os caiapós, os yanomamis e muitos outros. Cada grupo se vê como um todo diferente de outros grupos. Então, alguns indígenas, algumas etnias, né, algumas pessoas já tendem a penetrar nas culturas do nosso país, né, como um todo, para ressaltar, para estabelecer a sua própria etnia, né? A sua própria identidade. Olha só como é interessante isso, porque as pessoas de outros grupos, né? De outras etnias, vamos dizer assim, acham que a sua cultura é superior, mas não entendem a profundidade que é uma cultura de um povo, que não significa que as pessoas não são inteligentes, muito pelo contrário. Assim como nós mesmos, brasileiros, que saímos pelo mundo e convivemos com outras culturas, né, com outras diferenças culturais, e aí sentimos na pele o que está acontecendo com os povos indígenas. A nossa região é uma região bem propícia ao entendimento disso aí. Então, um quiz aqui para a gente já começar a auferir melhor o que a gente está
dialogando aqui. Julgue o item a seguir, se é falso ou verdadeiro. Cada povo indígena possui uma cultura própria, língua, crenças e o jeito próprio de trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com os outros povos. As diferenças podem ser percebidas nos seus traços físicos e nas línguas. Há pelo menos 180 línguas indígenas faladas no Brasil hoje. E aí, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com suas leituras, de acordo com o que você conhece, vamos ver aqui que a nossa resposta é verdadeira. Tudo isso aqui é muito lógico, né? Então, a gente conclui facilmente a veracidade dessas afirmações. De aqui nós vemos, então, mais uma tentativa de resgatar, de manter as tradições, né? De manter a memória. O Brasil é uma região onde as raças se mesclam, desaparecendo os tipos puros. E a região amazônica é um exemplo vivo desse fato. Existem várias misturas, já é muito raro você encontrar alguém que esteja somente o traço europeu, o traço do português, né? Ou o traço africano. Nós tivemos aqui uma chegada, né, de muitos povos da África, né? Então, o caboclo é o habitante, dessas pessoas que acabaram, né, que é resultante da mistura. O caboclo é um habitante do interior amazônico que pratica atividades fundamentalmente herdadas da cultura indígena. A caça, a pesca, a coleta florestal e as pequenas agriculturas. Então, guarda isso aí, ok? O caboclo é uma pessoa que vive no interior da Amazônia e pratica atividades que ele herdou, né? Que ele absorveu da cultura indígena. Atividades básicas, né? Caça, a pesca, a coleta florestal, né? E as pequenas agriculturas, né? Plantação, mandioca, por aí vai. Então nós temos aqui uma amostra do modo de vida do povo Yanomami, tá? Então olha aqui essas fotos. Veja aí o trançado, né? A palha e a construção tipicamente, né? A identidade amazônica é constituída por negros, indígenas, caboclos, mulatos, tapuios, mestiços, portugueses, parauaras e amazônidas, católicos, protestantes, umbandistas, mineiros e uma infinidade de outras raças. É uma mistura muito grande, ok? E aqui nós temos mais um elemento cultural, né? Temos aqui o tapiri de defumação da borracha, né? Que é essa pequena habitação aqui, onde havia meu Deus, me enrolei com a palavra. A defumação da borracha. E vemos aqui também um centro de exposições temporárias. Exemplares da arte plumária dos povos indígenas. Vemos aqui esses belíssimos cocares, né, que estão em exposição. Tá? Cores diferentes, a maneira de expor já fala alguma coisa também sobre a
etnia. E essa história de colocar uma identidade, né, nos objetos é um orgulho étnico, né? Os Yanomamis têm a sua maneira de fazer suas tranças, as suas cores, né, características, as suas pinturas. E isso é um orgulho, né? Paité Suruí também, cada um tem o seu. Então nós temos também aqui mais uma tentativa de preservação e de manutenção cultural, né? Que é o Museu do Homem do Norte. Ou seja, a cultura cabocla amazônica tornou-se expressão popular das camadas populares das cidades paraenses. Então, Maria, no Pará tem muito caboclo, né? Então, é uma cultura de fisionomia própria, elementos indígenas mesclados a caracteres negros e europeus, resultante da miscigenação do índio com o branco. Força cultural que tem origem na articulação com a natureza. Então, são pessoas que vivem muito extraindo o seu sustento, sua vida, da natureza. Tá? Então, você vê aqui, ó, essa representação aqui, as roupas, né? E isso aqui diz respeito a danças, né? E ao modo de vida também, né? O boi. Chapéus, toda essa indumentária aqui, ela tem a ver com os tipos físicos. Então, aqui, ó, esculturas feitas pelo artista Felipe Letestein. Então, ele retratou aqui, ó, várias figuras, né, que nos levam a imaginar os povos, né? E aqui ainda tem mais, ó. Então, vamos ver agora uma matéria jornalística e depois nós vamos comentar aí o que a gente absorveu. Quem nunca se movimentou ao escutar uma música? É difícil encontrar alguém que não goste de dançar, não é mesmo? A dança é a arte de mexer o corpo através de movimentos e ritmos. Então vamos conhecer mais sobre isso? A dança vem desde os tempos primórdios, quando os homens batiam os pés no chão. Logo surgiram as danças em grupo através de rituais religiosos. E em seguida, outras várias manifestações culturais. Assistir a uma apresentação de balé provoca emoção. A combinação de música e movimentos são realizadas com tanta perfeição que parece ser tão natural, mas exige muito esforço e dedicação das dançarinas. Já as danças folclóricas representam as tradições e a cultura de uma determinada região, sempre com músicas animadas e trajes típicos. No Brasil, temos as quadrilhas, maracatu, boi-bumbá, samba de roda e muitas outras. A dança contemporânea é um gênero teatral, onde os movimentos são de improvisação. Pois é, então, depois dessa maravilhosa matéria, onde nós vimos como a dança está ligada aos costumes, às artes plumárias, né? As pessoas, de certo modo, usam o gado, né? Usam o boi. Então, o boi é motivo de manifestação cultural, porque a dança, né? As toadas, né? A dança vai e coloca todo esse arsenal de artes, de eventos e de maneiras de expressar miçangas, né? E passos e arte plumária, como eu já falei, tudo isso aí vai se juntando para mostrar a alegria das pessoas, vai mostrando a alegria do povo, né? Vai mostrando toda a nossa cultura, o nosso modo de vida.
né? E isso aí é o que é importante. Então, a dança e as festas e esses eventos culturais todos são o motivo de manutenção, de mais uma vez, de recolocar na nossa memória tudo aquilo que é vivenciado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos seguir lá no nosso slide, vamos ver um pouquinho mais da dança folclórica da Amazônia, tá? Então, como eu já falei, ó, tem várias modas, né? Começando aqui com a atoada, vocês estão vendo aí um momento de dança, né? Uma pose. Os passos da atoada empolgam justamente por trazer uma raiz indígena, né? Então, essa nossa região é muito ligada a etnias indígenas. Então, existe uma festa muito famosa, né, na nossa região. E antes de cada edição, cada vez que acontece Parintins, o Festival de Parintins, as coordenações realizam eventos para mostrar ao público novas coreografias. Ou seja, cada vez que acontece a festa, né, o festival, vários grupos combinam, coordenam danças novas e novas roupas e novas histórias que são contadas através de novas músicas que são feitas, né? E então, tudo isso é uma motivação para que a festa se renove e aconteça em todos os anos. Então, vamos ver aqui que o Festival Folclórico de Parintins é um evento que acontece anualmente na última semana do mês de junho, né? Você que está estudando pela primeira vez sobre esse assunto, você vai guardando aí os detalhes, né? Na cidade de Parintins, aqui no estado do Amazonas. Então, o boi-bumbá é a figura principal, né? O principal motivo da festa, né? Então, a brincadeira do boi é uma das mais tradicionais da cultura brasileira. É realizada em todo o país, com diferentes nomes, como Bumba Meu Boi, no Maranhão, Boi-bumbá, no Amazonas e Pará, e muitos outros aí que estão pelo interior do país. Acredita-se que tenha surgido no Nordeste, a primeira festa com o boi como motivação, né? No século XVIII, e se espalhou pelo país, em todo lugar, porque também em todas as partes do nosso Brasil nós temos nordestinos, né, que estão lá vivendo também, que viajam, que emigram, e aí acontece exatamente isso, vão trazendo as suas raízes culturais também, né? Então o Brasil é aquela mistura, então é isso que acontece. Nessa festa pode ser observado várias linguagens artísticas. São manifestações em que a dança, olha que interessante, eu já vinha falando sobre isso aqui, a música, os elementos visuais e as representações de lendas se misturam e se completam de forma integrada. Então é isso a grande importância da nossa festa, dessa festa, né? Que o que acontece? Nessa festa tem novas roupas, tem novos cenários, tem nova música, nova dança que são ensaiadas, que são criadas, danças em grupos, coreografias. Aí tem que ter pessoas que tenham habilidades manuais para fazer, confeccionar as roupas, os cenários, as cores, as músicas, os músicos, né, os dançarinos. Olha aí a grande complexidade, olha aí o grande emaranhado que está por trás dessa festa, dessa história do boi, que é sempre a mesma história, mas contada com outros elementos, às vezes até com novas motivações, né? Como esse ano passado aí, teve uma nova intenção
na festa, né, na história contada. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante, né? Então, aqui vamos ver aqui uma outra dança, que é o marabaixo, né? É uma dança de origem africana, que é muito utilizada no estado do Amapá, desde do século XVIII, né? Então, estamos vendo aqui jovens, né, com roupas, pessoas assim bem atuais, né, que estão lá preservando o marabaixo. Então, o que acontece? Ao som de tambores, as dançarinas balançam as suas saias de cores fortes, né? Geralmente levando uma toalha para limpar o suor. Algo que passou, a toalha, né? Que se tornou parte da sua indumentária. De tanto usarem as toalhas, então passou a usar uma toalha mais bonita, né? Uma coisa que me ocorre aqui é que você, aluno, você pode pesquisar também para saber, puxa vida, como é que é o som do marabaixo? Como é que é essa música aí? Vamos ouvir, vamos pesquisar, né? É uma coisa que você pode procurar, se inteirar, saber, pesquisar, saber mais, né? Ter mais consciência. E aqui, ó, de Roraima, nós temos a ciranda. Tá? A ciranda, mais um tipo de dança, mais um tipo de roupa, mais um tipo de festa, né, popular. A ciranda se expressa por meio de um conjunto de cantigas de roda originárias da Espanha e Portugal. Em Roraima, o estilo de dança é muito apreciado em festas populares. Então, existe uma tradição em Roraima, né, com a festa da ciranda, ok? E no Pará temos o famosíssimo, perpetuado aí no Brasil inteiro, o carimbó. O nome dessa dança vem da etnia tupi, né? Do tupi, da língua tupi, que significa tambor com o qual se marca o ritmo, ou seja, o curimbó. E aí acabou se transformando no nacionalmente conhecido carimbó. E podemos dizer que ganhou o mundo também, né? Porque o mundo, a música brasileira vai por todo o mundo. Ok? Então você pesquisa aí, né? Aí tem também outra festa aqui, ó, tradicional, muito interessante, que é a marujada. A marujada já é mais forte lá no Acre, tá? A marujada é uma das danças típicas do Acre, como nas brincadeiras de quadrilha, narra uma história dançada por dois cordões de marujos que estão navegando em alto mar, tá? Então é a história de marinheiro, que a história é contada através da dança, através do ritmo, através da música. Aí tem roupa, tem cenário, tudo isso também, né? E ela representa a importância das embarcações fluviais no contexto cotidiano acreano dos anos 40. Nós sabemos que na nossa região é comum as embarcações, né? As pessoas que vivem desse meio aí, né? Da caça, da pesca, principalmente. E aí chegamos aqui a uma nova vertente, né? A um novo contexto, a uma nova expressão artística, né? Que é o balé folclórico do Amazonas. Olha só que interessante, balé, certo? O balé é um tipo de dança que tem uma roupa própria e que ela não acontece nas ruas, ela tem o seu espaço próprio, mas também conta com elementos de iluminação, elementos teatrais, né? É uma outra conotação aqui para a festa folclórica. O balé folclórico do Amazonas, ele tenta perpetuar as tradições
mas dentro dessa outra linguagem, ok? Então, o Balé Folclórico do Amazonas foi criado em 2001 e integra os corpos artísticos do Estado. Tá? O objetivo, como eu já andei falando aqui, é resgatar as danças típicas do amazonense, né? Dos amazonenses que vão sendo esquecidas. Então, mas tudo isso é com um tratamento mais requintado, né? Mais luzes, uma coreografia mais sofisticada. A companhia Balé Folclórico do Amazonas apresenta grandiosos espetáculos. Os elementos das culturas tradicionais da região, como os rituais indígenas e o cotidiano dos ribeirinhos, são apresentados, são representados. Então, nesse tipo de dança, nesse tipo de apresentação, né, um grupo de 40 pessoas estão trabalhando ali, né, entre dançarinos, entre coreógrafos, aí tem a música que vai ser tocada ali, que vai ser dançada, né, e tem as indumentárias, olha aqui, esses cestos aqui, esses trançados, né? E a roupa, e toda uma situação aí, toda uma linguagem própria, que é a linguagem do balé, que no caso vai ser usado totalmente para a perpetuação do folclore. Outra aqui, ó, outra fotografia aqui, de um grupo, né, se apresentando, olha só, olha as roupas, olha as luzes, né? Então tem cenografia, tem iluminista, tem as pessoas que cuidam da iluminação. De acordo com a iluminação, cores são ressaltadas, pessoas são ressaltadas, expressões são ressaltadas. E olha só o repertório bem característico, né? Beiradão, herança africana, cenas amazônicas, encantos da Amazônia, ritos amazônicos, bem do interior, casos de Cunhã e dança do sol. A Cunhã é uma menina amazonense. Então veja aí que existe um cuidado em perpetuar as tradições através de vários tipos de linguagem, né? E também aqui no balé. Chegamos a mais uma instância de resgate, de perpetuação da nossa cultura, né? Que é a Amazonas Filarmônica. Então aqui desse lado aqui é o lado da música, a música instrumental, o som, né? Então, essa Amazonas Filarmônica, ela é reconhecida como uma das mais atuantes orquestras brasileiras e foi criada em 1997. Então, você veja aqui, olha, a quantidade de pessoas, de instrumentos, aí tem o maestro, aí tem toda uma logística aqui de microfones, né? E cada um dessas pessoas tem o seu salário, ganha para fazer esse trabalho aí, né? E aí tem que ter proficiência nos instrumentos musicais, né? Violinos, cellos, né? E flautas, e ainda tem mais um coral aqui atrás também, agora que eu vi. Ok? Então aí é um grupo completo. Então, a criação da Filarmônica, da Amazonas Filarmônica, possibilitou a vinda de músicos estrangeiros de alta qualidade técnica, leitura de música, de notação musical e execução. Execução que a gente fala é quando o jeito de tocar, né, o instrumento, né, a perfeição, né, o domínio. Então, isso aí também permitiu a realização de eventos internacionais, né, onde a própria Filarmônica se apresenta, mas também orquestras vindas de outros países vêm aqui mostrar
o seu repertório, né? A sua música. Então, no FAO, né? O Festival Amazonas de Ópera, a orquestra oficial é a Filarmônica, mas é um espetáculo que é assistido por pessoas do mundo inteiro, né? Atualmente, a orquestra tem 76 músicos, 121 amazonenses e 55 de diversas nacionalidades. Olhe só isso aqui, esse detalhe importantíssimo, né? O repertório da orquestra é extremamente amplo e variado, abrangendo todos os períodos da história da música e seus mais diversos compositores. A Amazonas Filarmônica é consagrada pela execução mais abrangente do repertório de ópera, dentre todas as orquestras brasileiras, tá? Com mais de 60 montagens em 21 anos de Festival Amazonas de Ópera. Então é uma grandiosidade, mais uma linguagem sendo usada a serviço da preservação e da perpetuação cultural da nossa grande Amazônia. Tá? Então vamos ver aqui uma atividade interativa, né? Aquela que a gente fez lá no início, né? O que você conhece sobre a cultura dos povos da Amazônia? Você saberia dançar ou cantar alguma música folclórica? Isso aqui é uma questão mais pessoal, né? Mas eu sugeria que você, ao dar sua resposta, falasse sobre a cultura amazônica, que é formada por uma grande diversidade de culturas, povos, línguas, costumes, organizações sociais, espiritualidades, saberes, lógicas e modos de vida e de existências, morando e vivendo na grande Amazônia. Todos acabamos descobrindo as músicas, as danças e os costumes. Ok? Então, chegamos aqui ao final dessa nossa aula, né? E nós vamos agora fazer uma revisão para poder ver algumas questões, para ver o que você conseguiu absorver de tudo isso que a gente apresentou até agora nessa aula. Até mais.